A agência oferta inovação com aporte dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e a entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Ajude a escrever mais de sucesso. Nesse vídeo de hoje estaremos ao lado de Maísa Magalhães, que é paralegal de patentes na empresa Magellan IP, é graduada em Administração Pública pela Unirio e mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pelo Profinit UFRJ. Tudo bem, Maísa? Tudo bem, sim, Raquel. Queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você, minha colega de turma. Estava com saudade de falar com você e, para mim, é ótimo falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que não é tão longa pela minha idade, mas... Então, Maísa, fala para a gente sobre o seu curso de graduação, onde você defendeu no período de 2017, né, o TCC no âmbito da gestão de inovação, com o tema Inovação e Políticas de CTI, um estudo de caso na implantação do NIT na Unirio. Recebeu até menção honrosa por excelência acadêmica, não é? Fale um pouco para a gente sobre essa sua experiência, qual foi o seu sentimento? Então, eu conheci o tema inovação numa aula do meu curso de administração pública, de gestão de inovação. E eu me apaixonei pelo tema. Eu simplesmente comecei a amar ler os textos acerca do tema. E, a partir disso, eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso, envolvendo a inovação. E também gostava bastante de pensar nas políticas públicas. E acabei resolvendo aliar tanto a política pública à inovação. E acabei caindo de paraquedas e conhecendo o Núcleo de Inovação Tecnológica da Unirio, pelo meu orientador, Rossandro Ramos, que foi um ótimo orientador, por sinal, me ajudou bastante. E aí eu conheci a minha co-orientadora hoje, do mestrado. Foi ela que me deu a entrevista, e a partir dela eu entendi como é que funciona uma política pública de verdade, como ela realmente é implementada, como os funcionários públicos têm que tentar se adequar, tentar entender o perfil da instituição e tudo mais, que foi o caso da implantação dos NITs, que, bom, foram implantados pela questão da obrigatoriedade instituída por lei. E foi bastante interessante também entender as barreiras enfrentadas, as soluções encontradas, até onde o NIT, no caso da Unirio, já tinha ido, que na época que eu entrevistei ele só tinha 1 ano de existência, mas ainda assim ele já estava contribuindo com a universidade na questão da proteção da propriedade intelectual, de levar conhecimento para alunos, para professores, que é o início, acredito eu, que seja o início de todo o NIT. Meio que são as atividades que mais são realizadas ainda até. Isso é informação vinda que pode se achar no relatório do Formit, no relatório do Fortec e tudo mais. E desenvolvendo esse trabalho, eu entendi um pouco mais como é que funciona a questão da propriedade intelectual e da importância dela para a inovação, da importância de você proteger o que você produz, de você conseguir o retorno financeiro para que você desenvolva mais tecnologicamente e tudo mais. E eu me encantei. E aí, sendo assim, e também por causa do meu TCC, eu acabei pesquisando, acabou até entrando com objeto de estudo, eu descobri o Profinit, que foi depois o curso de pós-graduação que eu resolvi seguir por causa desses primeiros passos no meu TCC, que acabou me levando à menção honrosa. Fiquei muito feliz por isso, porque foi um trabalho árduo, mas que valeu bastante a pena e acabou delineando o resto da minha carreira. Quanto à minha dissertação, o título da minha dissertação foi Prospecção Tecnológica em Núcleos de Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, e ela teve como objetivo entender o know-how e a estrutura necessários para que esses NITs
consigam realizar a prospecção tecnológica, que é uma competência instituída em lei. E aí foi bastante interessante entender que, apesar de diversas barreiras, esses os NITs conseguem encontrar soluções, encontrar meios e até mesmo metodologias de prospecção tecnológica para que eles consigam realizar algo nesse sentido e ter os benefícios da prospecção. Eu queria agradecer a professora Suzana Burchive, que foi minha orientadora, e a professora Simone Alencar, que foi minha co-orientadora, como eu disse, minha entrevistada para o meu TCC, que contribuíram muito com o meu conhecimento e para que eu realmente conseguisse finalizar a minha dissertação. Muito obrigada às duas. Um orgulho, realmente, a gente sabe que você é uma menina muito competente, mesmo com a pouca idade, né? Mas tem bastante competência, tem uma carreira longa aí pela frente. Mas você citou o mestrado, né? O curso de mestrado. Então, fala um pouquinho para a gente, voltando, né? O mestrado é em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. E fala um pouquinho para a gente o quanto ele agregou, então, nessa tua trajetória e posição atual, né? Que você atua na tua empresa. E fala um pouquinho também da tua dissertação, enfim, incluindo a temática que foi das políticas públicas de inovação e a transferência tecnológica em meio ao sistema de inovação nacional, né? Como você já estava falando um pouquinho aí. Foi desdobrando, né, com o curso de mestrado. Por causa dessa questão de gostar da inovação e de ter conhecido o Profinit durante o meu TCC, eu acabei decidindo fazer a prova, passei e tudo mais. E durante o curso, eu simplesmente tive matérias maravilhosas, eu realmente gostei bastante. Foram discussões bastante enriquecedoras, e inclusive pude estudar e entender mais sobre políticas públicas de inovação, que, como eu falei, eu já gostava de políticas públicas e no âmbito da inovação. Pude aliar a inovação bastante. E também entender um pouco melhor como é que funciona a questão da proteção da propriedade intelectual no âmbito das marcas, das patentes, dos desenhos industriais, direitos autorais e tudo mais. Bom, meu aprendizado no Profinit, ele contribuiu bastante para a minha carreira, para eu começar a trabalhar como paralegal na Magellan. E ele me deu o conhecimento base para que eu pudesse desempenhar a minha função de hoje. Porque a partir dele eu entendi como é que funciona todo o processo de proteção via PCT, como é entendido pelos outros países e tudo mais, o que é um PCT, o que é um CUP, alguns prazos, o processo de proteção no Brasil. Então, tiveram vários entendimentos que eu absorvi durante o meu curso de pós-graduação, que hoje eu uso, mesmo que não sejam entendimentos que eu uso diretamente todo dia, mas que eu acabo conseguindo aproveitar para entender o que eu estou fazendo também, porque nem tudo na vida é mecânico, nem pode ser. O ideal é que a gente entenda o que a gente está fazendo, a importância do que a gente está fazendo, e que a gente consiga aplicar da melhor forma. Então, eu entender sobre eu estar numa ponta, porque o que eu faço mesmo é o depósito, é a pontinha. E depois disso, existem diversos processos, existe um grande desenrolar para que realmente uma patente seja concedida, ou um desenho industrial, que eu também faço o registro de desenho industrial, que é um pouco diferente também, mas outro assunto que a pós-graduação me ajudou bastante. Então, eu acredito que o meu curso de pós-graduação acabou direcionando a minha carreira, porque eu tinha feito administração pública, que abre diversos ramos, e aí a pós, ela meio que me direcionou para essa área de como paralegal, trabalhando no escritório de propriedade intelectual. Perfeito, Maísa. Interessante realmente observar as considerações ao longo do tempo que você desenvolveu, né, para a aplicabilidade dentro da sua empresa, que é de Magellan, né? Não é Magellan, como eu falei, Magellan, é isso? Isso. Beleza. Magellan. Então, show de bola. Então, fala para a gente sobre né,
foi como estagiária no BNDES, lidando direto com compliance, sobre seu clube atual também, nesse escritório de propriedade intelectual, uma similaridade entre essas funções exercidas, ou não necessariamente? Só para eu ter Então, entendimento. tanto no BNDES quanto na Magellan, eu já, no caso, eu já lidava com respostas por e-mail aos clientes, ou seja, já lidava com clientes e tudo mais. No BNDES, eu lidava tirando dúvidas sobre os produtos oferecidos pelo próprio BNDES, e na Magellan sobre os casos que chegam de depósitos e tudo mais. E também sobre transferências de titularidade e outros tipos de anotações de modificações que os clientes também pedem para fazer no meio do caminho. E outra coisa que acaba casando meio que assim é a questão da gestão de inovação, porque no BNDES eu já trabalhava gerindo informação, porque eu trabalhava numa gerência de normas, onde a gente acertava direitinho como é que ficavam as normas de operacionalização dos produtos oferecidos pelo BNDES para as micro, pequenas e médias empresas. Então, eu já tinha meio que uma noção de como era lidar com informação, que é muito importante no que eu faço hoje. E na Magellan, eu lido com processos, né? Todo o processo de depósito, de construção de documentos, tudo mais. E no BNDES, eu lidava também com processos, gerenciamento de processos, na questão do pré e pós-treinamento das instituições financeiras que ofereciam os produtos da área de operações indiretas, que era a área que eu trabalhava. Então, existe alguma similaridade, que é a questão de lidar com o cliente, de responder e-mails e tudo mais. A diferença é que na época eu não lidava com clientes internacionais, hoje eu lido com clientes de diversas partes do mundo, é bem legal, porque o fuso horário às vezes acaba influenciando, o cliente acha que aqui o dia já está acabando, na verdade o dia está começando, então você tem que ter uma certa paciência e um certo tato para entender que a gente está no meio do expediente e o cliente está terminando o expediente dele e ele está nervoso. Mas às vezes acontece. Mas tem alguma coisinha e ao mesmo tempo é absurdamente diferente. Agora eu lido realmente como eu falei, como se fosse a ponta do iceberg para chegar à inovação. Porque, como a gente sabe, inovação é algo novo que você insere no mercado e traz o retorno financeiro. E a patente, o registro de desenho industrial, ou proteção de marca e tudo mais, foram instrumentos criados para viabilizar que você tenha futuramente esse retorno financeiro de uma forma que você tenha a garantia de que você, além de que aquilo não vai ser roubado de você, não vai ser copiado, é uma garantia que você pode explorar, na verdade. Eu gostei bastante dessa sua atuação globalizada, né? Você conhecendo outras culturas também, outras formas de se trabalhar, né? Com outras pessoas que não sejam realmente aqui dentro da nossa regionalidade. Então, bacana, isso agrega valor para o profissional, para a carreira do profissional, enfim. Mas falando de inovação, como a gente está discutindo aqui, a gente tem sempre uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, né? Que é com relação ao acompanhamento dessas mudanças de comportamento aceleradas pela Covid, pela pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Porque não acabou, ainda estamos vivendo. Então, você acha que a evidência, né, e a urgência da transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação, ela tem se dado? É efetiva? Tem continuidade? Como que você acha isso, dando a sua opinião para a gente? Eu acho que ficou bem claro sobre essa urgência de digitalização, porque apesar da gente ter ficado sabendo da situação no resto do mundo, que já tinham alguns países que já estavam despontando a questão da pandemia e tudo mais, mas a gente não sabia totalmente a gravidade da situação, a gravidade da doença e tal. E aí foi meio que um boom. Do nada as empresas começaram a parar e o pessoal começou a ter que trabalhar de casa. E incrivelmente, a minha empresa
a gente praticamente já estava preparado para uma situação assim, porque a gente já tinha todo o aparato tecnológico, a gente simplesmente só foi para casa. A gente só foi para casa e trouxe os nossos computadores, porque de resto a gente já tinha tudo, a gente já trabalhava com sistema em nuvem, então os nossos documentos já eram compartilhados, a gente já tinha os softwares certinho que a gente usava para poder todo mundo acompanhar os prazos e tudo mais ao mesmo tempo. Então, para o escritório que eu trabalho, foi de extrema facilidade e mostrou mais uma vez sobre a importância de você ter esses aparatos digitais, de você estar preparado para um momento desse, você estar preparado para alguém que precise trabalhar de home office do nada, você tá preparado para alguém, sei lá, que, sei lá, acordou meio gripado e, poxa, posso trabalhar de pessoa poder trabalhar de casa, às vezes nem sair, porque às vezes o sair é que, entendeu? Dar uma liberdade maior e ao mesmo tempo você acaba tendo mais produtividade, porque uma pessoa que às vezes não ia conseguir sair de casa, consegue trabalhar de casa, desempenhar a função dela naquele dia e tudo mais. E eu vi diversas outras empresas de pessoas que eu conheço e tudo mais, que também foram rapidamente se remodulando e tudo mais. Algumas hoje nem querem voltar para o presencial, porque acabaram vendo que tiveram ganhos, pararam de ter diversos custos fixos que tinham, e, e é isso. Então, eu acredito que a pandemia, ela foi algo, claramente foi algo ruim, mas ao mesmo tempo ela mostrou, assim, de forma bem drástica, sobre o quanto todo mundo tem que estar preparado tecnologicamente. Claro que nem todas as empresas, nem todo tipo de trabalho tem como trabalhar de casa, porque existem empresas que precisam dos operários lá para operarem as máquinas. Então, não tem muito o que fazer. Mais interessante manter o profissional dentro de casa do que colocar no escritório. Talvez a tua empresa tenha que mudar realmente a estratégia definitivamente, né? A gente não sabe se a maioria dos escritórios que trabalham com direito, com o tipo de projeto que o seu escritório trabalha, se talvez realmente seja interessante manter de vez os funcionários em casa. E a gente compreende que essa mudança de paradigma aí veio para ficar, né? Então, assim, é importante a gente fazer essa análise e trazer essa reflexão, porque falando de negócios, esse modelo de negócio foi afetado e todos os outros também. Alguns positivamente, outros negativamente, enfim. A pandemia ela realmente trouxe luz para muitas questões, inclusive para a mitigação de custos, né? Está todo mundo precisando realmente ponderar os seus recursos. Agora, se encaminhar para o final, Isa, eu gostaria que você trouxesse algumas considerações acerca dos jovens como você que estão entrando aí ou buscando entrar nesse mercado da propriedade intelectual, enfim, o que você deixaria de conselho e de motivação para esses profissionais que estão buscando novas oportunidades? Bom, eu acredito que o curso do Profinit, ele foi muito bom para mim. Ele realmente contribuiu bastante em questão de conhecimento e também para eu definir o que eu queria fazer, para entender melhor. Também acredito que o curso oferecido pelo INPI seja bastante interessante, seja uma opção. Tem o mesmo, acho que, reconhecimento. Para quem estiver ingressando na área e tudo mais, quiser ter um conhecimento, quiser ter algo a mais no currículo, também é interessante fazer os cursos da WIPO. A WIPO ela oferece vários cursos grátis que são muito bons e muito informativos. Eles são realmente práticos e desde o básico, sobre o PCT e tudo mais. São cursos que, inclusive, eu fiz e me ajudam. E realmente já me ajudaram a resolver situações do meu dia a dia. Então, como eu falei, são práticos. Parece que é só material, só teoria, mas, na verdade, está ali o que é necessário. Também tem alguns cursos oferecidos pelo próprio INPI, que são muito bons. Tem alguns cursos pagos e tudo mais. E eu acredito que é isso. Perfeito. Então, assim,
A gente já agradece a sua participação aqui, foi ótimo conhecer um pouco mais da pessoa da Maísa, das atividades dela, de toda a trajetória acadêmica também. Então, já convido quem está assistindo aqui aos próximos vídeos. Fiquem sempre conosco. Bye, bye. Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade. Espero que eu esteja contribuindo, que alguém se ilumine com alguma coisa que eu falei por aqui. Foi muito bom estar aqui com você mais uma vez. Estava com saudade. E muito obrigada. Tchau, tchau.